Olá, queridos irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, mais uma noite da vitória e um grande privilégio para nós, recebermos a palavra do Senhor, palavra de Deus que nos fortalece, nos sustenta, nos anima, não é verdade, irmãos? Vamos orar então para recebermos a palavra. Querido Deus, querido Pai, nós te glorificamos, Senhor, porque Tu és Deus. Te glorificamos e te agradecemos pelo Teu zelo, pelo Teu cuidado. Independente, Senhor Deus, de tudo isso que nós estamos passando, nós temos que ser gratos a Ti, porque a Tua palavra nos diz, dai graças em tudo. Obrigado, Senhor Deus, pelos livramentos. Obrigado por mais este dia de vida. E obrigado, Senhor, por nós termos mais uma vez a oportunidade de ouvir a Tua voz. Então, Senhor, nós queremos ouvi-lo. Fala conosco, Senhor, pelo poder do Teu Espírito e pelo poder da Tua santa e poderosa palavra, no nome de Jesus. Amém, queridos irmãos? Por favor, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, Atos 23, versículo 11. Amém? O Senhor quer falar conosco através desta passagem, deste versículo, desta ministração. Amém, queridos? Atos 23, versículo 11. Diz assim a palavra: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Amém? Vamos ler novamente, irmãos? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Amém, queridos irmãos? Então o título da mensagem de hoje é Coragem. Amém? O Senhor quer ministrar aos nossos corações a respeito disso, uma coisa tão importante e essencial na vida do cristão, na vida do crente, que é coragem. Precisamos de coragem, amém, irmãos? Nesses dias, não só por conta de tudo isso que estamos vivendo, mas em qualquer momento, precisamos ser corajosos em Deus. Amém, queridos? Então aqui o Senhor fala com Paulo. Paulo aqui, queridos irmãos, estava preso. Estava preso por pregar o evangelho do reino. Estava preso por dar testemunho da sua conversão. Paulo estava encarcerado aqui por pregar a respeito de arrependimento de pecado. Queridos irmãos, e por conta disso ele teve que enfrentar o Sinédrio. O que era o Sinédrio naquele tempo? Era o grande tribunal, Conselho Supremo com sede em Jerusalém, composto de sacerdotes, anciãos e escribas, o qual julgava os assuntos criminais e administrativos. Então, sem ter cometido crime algum, queridos irmãos, Paulo ele é encarcerado. Esse Supremo Tribunal manda Paulo para uma fortaleza. Não era uma cela comum, não era um cárcere comum, era uma fortaleza, conforme diz a palavra. Se você ler, no começo do versículo você vai ver. E além dele ser preso, queridos irmãos, muitos judeus tramavam para matar Paulo. E existia uma grande trama para matá-lo. Então, irmãos, imagine Paulo ali naquela situação. Ele poderia estar vivendo uma crise dentro dele, do seu ministério. E Paulo, por ser humano, ele com certeza estava ali temeroso, apreensivo, com medo. Porque aquela noite poderia ser a sua última noite de vida. Porque queriam matá-lo. Queriam matar Paulo. Paulo estava refém entre os interesses políticos dos romanos e os interesses religiosos dos judeus.
porque Paulo era judeu, mas tinha cidadania romana também. Paulo, por pregar o evangelho, estava causando um barulho muito grande naquele lugar. E os romanos estavam furiosos e também os judeus estavam furiosos com Paulo. Mas Paulo sabia que a sua vida não estava nas mãos dos homens. Queridos irmãos, a nossa vida não está diante das circunstâncias em que nós estamos vivendo hoje. A nossa vida está nas mãos de Deus. Amém? A nossa vida está nas mãos de Deus. E Paulo sabia disso, que a vida dele estava nas mãos do seu Senhor. E Paulo estava preparado para morrer por Cristo se fosse preciso. Mas com certeza, irmãos, deve ter batido medo nele, porque Paulo era ser humano como qualquer um de nós. Nós estamos aí vivendo, né, essa crise em todo o mundo e aqui também no nosso país. Bate um medo, bate ou não bate? Ao mesmo tempo que bate a incerteza se tudo isso é verdade, mas também estamos nos deparando com os números assustadores aí de infectados e de mortes. Mas, queridos irmãos, nós não podemos nos entregar apenas na circunstância. Temos que nos colocar diante de Deus, do cuidado de Deus, da vontade de Deus. Amém? E para isso é necessário ter coragem. É necessário ter coragem, queridos irmãos. Então era assim que Paulo estava, preso, encarcerado, sem ter cometido crime algum. Estava sendo ameaçado de morte por conta do ódio de muitos. E neste momento, Paulo pensa que poderia ser o seu fim, mas Jesus lhe apareceu novamente para fortalecê-lo, dizendo: coragem, Paulo, coragem. Essa palavra é para você que está assistindo, essa palavra é para sua família, para sua casa, para todas as áreas da sua vida. Coragem, assim como é para mim também. Que palavra maravilhosa, queridos irmãos. O Senhor falou com Paulo ali, estando ao lado dele. O Senhor também se coloca ao nosso lado e diz para nós: coragem, coragem. Só você sabe o que você está passando nesses dias. Só a sua família sabe. Mas Deus também sabe, queridos. Deus também sabe o que você tem passado. Deus também sabe o que eu tenho passado, eu e a minha família. E é por isso, queridos irmãos, que nós podemos confiar nele. Porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso pastor. Ele cuida de nós, somos as suas ovelhas. Ah, queridos irmãos, venhamos ter coragem no nosso Deus. Ele também sabe do que nós estamos passando. Talvez de formas diferentes de uma família para outra, em alguma área, mas estamos diante do nosso Deus quanto às nossas necessidades, a essas nossas lutas. E o Senhor nos diz nessa noite: coragem, coragem. O que significa coragem? Coragem significa bravura em face do perigo. Bravura. Irmãos, nesse tempo nós precisamos ser valentes em Deus. Em Deus. Não por nós mesmos, mas bravura no Senhor, diante das circunstâncias adversas. Coragem significa intrepidez, ousadia, resolução, perseverança, constância e firmeza. E o Senhor, irmãos, quer que nós venhamos exercer a coragem que nós já temos dentro de nós pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra que está dentro de nós. Quando falamos sobre coragem, é porque precisamos confrontar os nossos temores. Precisamos confrontar os nossos medos, irmãos, porque o medo é uma emoção incapacitante e que traz desencorajamento. Embora às vezes possamos sentir medo, nós não devemos permitir que ele, o medo, nos controle. Ah, irmãos, nós não podemos ficarmos prostrados diante do medo. Não, porque aí nós vamos ficar desencorajados
para nos levantar e seguir adiante. Por isso que o Senhor nos diz: tenha coragem. Caso contrário, queridos irmãos, seremos covardes diante das circunstâncias adversas. E o Senhor não quer que nós venhamos ser covardes diante das nossas lutas. Por isso que o Senhor disse para Paulo naquela luta que ele estava passando: coragem. Por isso que o Senhor nos diz nesta noite: coragem. Nesse tempo angustiante, nesse tempo de medo, de angústia, de choro, de incertezas, coragem, diz o Senhor. Estamos vivendo tempos de crise sanitária, crise econômica e crise política. A crise está aí, queridos irmãos. A crise está aí. E como que nós vamos nos comportar diante dessas crises? E tudo isso, a crise dessa pandemia, que afeta a economia, que estão se aproveitando para fazer politicagem, além de todos os outros problemas que nós temos, tudo isso quer contribuir para que nós venhamos desencorajar nas promessas de Deus para nós. E nós temos que nos posicionar em Deus, queridos irmãos. Temos que nos posicionar em Deus, porque se nós não enfrentarmos tudo isso com coragem, nós vamos entrar numa profunda crise espiritual, que é a incredulidade. Nós não podemos ser incrédulos quanto à palavra do Senhor, quanto às promessas do Senhor para as nossas vidas. E essa pandemia quer minar a nossa fé. Todas essas crises querem minar a nossa fé, minar a nossa força em Deus. É ou não é, queridos irmãos? Nós não nos sentimos abatidos muitas vezes, desencorajados, mas glória a Deus pela palavra do Senhor. Glória a Deus pela palavra do Senhor que vem e fala conosco, e nos levanta, e nos sustenta, e nos anima, amém? Tenha coragem em Deus. Que nós venhamos nos posicionar em Deus, queridos irmãos, nesse tempo. Não podemos ficar prostrados diante do medo, das incertezas, por mais que elas estejam aí. Nós temos um Deus que é poderoso, que é soberano sobre todas as coisas, amém? Glórias a Deus por isso. Neste versículo aqui, queridos irmãos, nós podemos aprender muito aqui. 3 coisas nós podemos aprender e praticar na nossa vida. A primeira coisa é: Jesus está do nosso lado. Jesus está ao seu lado aí agora. Jesus está ao lado da sua família. Jesus está com você, querido irmão, querida irmã. Quando diz aí na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado de Paulo. Jesus se colocou ao lado de Paulo. Paulo ali naquele cárcere, naquela fortaleza, sob a ameaça de morte, sob o ódio dos judeus, dos saduceus, dos sacerdotes, do povo. Ele sabia que havia ali uma sentença de morte para a vida dele. Ele poderia pensar que ali fosse o fim, mas Jesus se colocou ao lado dele. Nesse tempo, queridos, o Senhor está do nosso lado. O Senhor está ao nosso lado. Creia nisso, precisamos crer nisso. Às vezes parece que nós estamos sozinhos, não é verdade? Às vezes parece que estamos sós, abandonados, porque as coisas não estão acontecendo, as coisas estão piorando. Mas creia, o Senhor está ao seu lado. Ao seu lado. Ele não te desamparou, Ele não te abandonou, Ele está ao seu lado aí. Assim como eu creio que Ele está do meu lado também. E Ele está ao nosso lado, não quietinho, só observando, não. Ele está ao nosso lado, nos encorajando. Ele está nos encorajando, queridos irmãos. No nome de Jesus, vamos crer nisso. Vamos crer nisso diante dessa luta. Jesus está ao nosso lado.
Ele está lado a lado conosco, ombro a ombro, comigo, com você, com a nossa casa, com a nossa família, com a igreja. E Ele nos diz nessa noite: coragem, coragem. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas palavras que o Senhor se dirige a cada um de nós, nos encorajando. E mais uma vez o Senhor nos encoraja, nos anima, nos fortalece, estando ao nosso lado, estando ao nosso lado. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, e que nós recebemos no nome de Jesus, é que Jesus fala conosco. Jesus está falando com você. Jesus, Ele está ao seu lado, e Ele ainda fala com você. Ele fala comigo, Ele fala conosco, amém, queridos? E aí no versículo diz, né? Pondo-se ao seu lado, disse. Jesus disse, Ele falou com Paulo. Paulo, depois que ele se converteu lá na estrada, né, no caminho de Damasco, foi o primeiro encontro que ele teve com Jesus. Depois ele teve outros encontros com Jesus. E aqui nesse momento angustiante que Paulo estava vivendo, Jesus se apresenta e fala com ele novamente. Queridos irmãos, Deus tem falado muito conosco aqui nesse tempo. Deus tem falado conosco aqui toda quarta-feira, todo domingo, mensagens diretas do coração de Deus para nós. Deus falando conosco, domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira. Irmãos, isso é maravilhoso. Então o que precisamos fazer? Ouvi-lo. Ouvir Deus falar conosco. Paulo aqui, ele ouviu o que Jesus disse para ele. E o Senhor te diz nessa noite: coragem, coragem. A voz de Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, amém? Quem é que está falando com você? Não é qualquer um, é Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor, e a voz dele tem poder e tem autoridade, e ele nos diz: coragem. Ele está nos encorajando, queridos irmãos, ele está nos fortalecendo. A palavra do Senhor nos fortalece, nos levanta, nos anima, nos impulsiona. Coragem. Aquela palavra de Jesus foi a força que Paulo estava precisando naquela cela, naquele cárcere, naquela fortaleza, como diz a palavra. Era tudo o que ele precisava ouvir, a voz do Senhor, encorajando ele. Assim também é nós, queridos irmãos, assim também é conosco. Nós precisamos dessa palavra, e nós também recebemos essa força de Deus em nossas vidas, amém? Porque assim como Jesus falou com Paulo, Jesus fala conosco. Coragem, tenha coragem, diz o Senhor. E aí no mesmo versículo, queridos irmãos, Deus também fala algo muito importante para cada um de nós. A terceira coisa é: Jesus te garante continuar, amém? Jesus te garante continuar. Esse não é o fim. Essa pandemia mundial não é o fim para você nem para mim. Essa crise, a crise que você está vivendo, a circunstância adversa que você está vivendo, não é o fim, porque Jesus te garante continuar. Continuar. Olha o que Jesus disse para Paulo: pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Ah, queridos irmãos, Paulo sabia que tinha uma sentença de morte para ele. Ele não sabia se ele passaria daquela noite. Ele poderia até pensar: olha, a minha missão de pregar o evangelho acaba aqui. Mas Jesus aí fala: não, você vai continuar. Do mesmo modo que você testemunhou aqui em Jerusalém, você vai testemunhar lá em Roma. Lá em Roma.
Irmãos, Paulo, ao estar preso ali, com certeza ele estava com medo. Ele poderia pensar: aqui acaba tudo. Mas Jesus apontou para Paulo o seu destino, que seria dar testemunho do Evangelho em Roma. Para isso, Jesus livrou Paulo de uma cilada dos judeus que tramaram para matá-lo. Mas Paulo foi protegido por 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros, para levá-lo até Cesareia e depois seguir viagem até Roma. Queridos irmãos, quando o Sinédrio mandou lançar Paulo na fortaleza, depois você lê lá no início do capítulo 23, houve ali cerca de 40 judeus que fizeram um juramento sobre anátema, sobre maldição, que queriam matar Paulo, e eles lançaram ali um juramento que não iam comer nada, nem beber nada, enquanto não matassem Paulo. E aí, queridos irmãos, olha a trama para matar Paulo, e Paulo sabia disso, do ódio e da fúria daqueles judeus. E aí o que acontece? Havia ali um sobrinho de Paulo, que ficou sabendo dessa trama, foi até onde Paulo estava naquela fortaleza. Aí Paulo chama ali um centurião e manda levar aquele rapaz para um comandante, para informar a trama que estavam fazendo. E aí aquele comandante dos centuriões prepara então essa fuga de Paulo, com essa proteção de 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros, até Cesareia, porque era propósito de Jesus que Paulo não findasse ali com a sua missão, que ele ia para Roma pregar o Evangelho. Queridos irmãos, você já pensou em parar? Por conta das lutas, das adversidades? Você já pensou em parar? Jesus diz para você: ainda não é o fim, eu ainda quero usar você, eu quero que você testemunhe o que eu já fiz na tua vida. Ah, você já fez isso, olha quantos anos você vem fazendo isso, mas ainda não é o fim. Jesus ainda quer usar muito você, meu querido irmão. Deus ainda quer usar muito você, minha querida irmã. Quer usar a sua família como testemunho vivo aqui de Deus nessa terra, assim como eu tenho essa convicção para mim, para minha casa, para minha família. Você já pensou em parar? O mesmo propósito que Jesus tinha para Paulo é o mesmo propósito que Jesus tem para mim e para você. Paulo poderia ter pensado que ali seria o fim. Já fiz o que eu tinha que fazer, Senhor, agora levante outros. Você já pensou isso, queridos irmãos? Não, o Senhor está falando, Ele te garante que quer que você continue. Foi isso que Jesus falou para Paulo. E assim houve esse grande livramento. Que tremendo, né, irmãos? Depois vocês leiam a partir do 23, comece a ler a partir aí do 22, capítulo 22, 23, e vai para frente para você ver que história tremenda dos propósitos de Jesus na vida de Paulo. Deixa eu beber uma aguinha aqui, irmãos, um momentinho. Ó, que chique, a caneca da nossa igreja, ó. Personalizada, ô glória. Fui abrir aqui, né, aquele copinho de plástico, o Carlão, ó, tem uma caneca reservada aí. Aí, ô glória, amém. Quem diria, hein, o Betão tomando aguinha numa caneca personalizada. Tudo isso por causa da coragem de continuar. Amém, irmãos? Ô glória, ô irmãos, deixa eu continuar aqui. A hora voa, né? Mas eu vou ser breve, irmãos. Então, queridos irmãos, Jesus dá livramento para Paulo. Livramento tremendo, queridos irmãos. Paulo foi protegido para seguir viagem, porque Jesus falou: olha, você não vai ficar, não vai parar por aqui não, você vai até Roma.
Paulo, então, cheio de coragem, vai para Roma. E no caminho, irmãos, olha que tremendo, ele vai dando testemunho do Senhor para muitos. Ele vai pregando o Evangelho de Cristo, vai falando da sua conversão, do que Jesus fez na vida dele, vai pregando sobre arrependimento de pecado. E ele vai pregando para muitos, inclusive para muitas autoridades, como governadores e reis. Depois vocês leem. Na viagem, Paulo sobrevive a um naufrágio e finalmente chega a Roma, onde seguiu em pregar o reino de Deus. Ah, irmãos, isso é maravilhoso. Paulo era um homem corajoso. Tinha medo? Tinha. Tinha seus temores? Tinha. Mas ele tinha o Senhor Jesus na vida dele, que o encorajava. Assim também é conosco, amém, irmãos? O que nós não podemos é sermos medrosos o tempo todo, ficarmos desencorajados o tempo todo. Não. Por isso a importância da palavra, por isso a importância da igreja, por isso a importância, queridos irmãos, de nós estarmos juntos no Senhor, amém? Glórias a Deus por isso. O Senhor nos diz para termos coragem diante dessa pandemia. O Senhor está dizendo: olha, até onde vai isso? Quando é que vai acabar a quarentena? Quando é que as coisas vão voltar ao normal? Não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos, que o Senhor está falando: tenha coragem de continuar, de estar firme. Amém, queridos irmãos? Queridos, o foco é a pandemia, não é? É a crise sanitária, é o foco no momento, os noticiários e tudo mais, os nossos cuidados familiares, quanto a prevenção de sermos infectados. Então é pandemia, é morte, é internação, também tem as curas, mas nós não podemos esquecer de uma coisa, irmãos, que o diabo continua sendo o diabo, irmãos. Nós não podemos ficar distraídos quanto aos propósitos de Satanás, porque ele não está de quarentena, não está isolado, ele anda ao nosso redor querendo nos tragar, rugindo como um leão. E nós vamos precisar ter coragem para resisti-lo, para renunciá-lo. O propósito dele é matar, roubar e destruir. Esse é o propósito de Satanás. Ele continua sendo o diabo, não se engane, queridos irmãos. Não vamos ficar apenas focados nessa crise toda que está acontecendo. Quantos irmãos, quantos que já desistiram da vida cristã por se acovardarem diante das lutas? Quantos irmãos, quantos que perderam a fé, a coragem de caminhar na vida cristã, mesmo antes da pandemia, mesmo antes dessa pandemia? Quantos irmãos, quantos que deixaram de ouvir a voz de Deus? Quantos que ouviram falar, mas não guardaram no seu coração as palavras do Senhor? Quantos estão, queridos irmãos, se acovardando? É por isso que o Senhor está nos dizendo: coragem. Quantos estão se acovardando nesse tempo de quarentena e de pandemia, e estão se esquecendo dos valores e princípios do Senhor? Quantos? Quantos que não estão podendo sair para desfrutar dos prazeres, desse mundo, dessa terra, mas tem trago os prazeres e os desejos, das coisas deste mundo para dentro de casa nesse tempo? Quantos, queridos irmãos? Quantos estão se esquecendo dos valores e princípios do Senhor? Quantos estão deixando de ter temor de Deus nesse tempo? Tem trago para os seus lares as coisas deste mundo, por conta que a onda agora são os entretenimentos, as lives, porque o povo está em casa. O povo não pode ir mais para a gandaia, mas a gandaia pode vir para dentro das casas.
E nós, irmãos, temos que ter coragem de dizer: não, eu não quero as coisas deste mundo para minha casa, para minha família, para os meus filhos. Eu estava pensando nisso. Porque às vezes a gente vê nas redes sociais algumas postagens. Isso não é fuxico não que eu estou fazendo aqui. É porque postam porque querem que vejam. Perderam a coragem. Estão desencorajados em prosseguir firme nos valores e princípios e no temor de Deus. Queridos irmãos, e o Senhor está falando: tenha coragem. Esses dias nós colocamos uma live do David Keelan. Irmãos, fazia tanto tempo que eu não ouvia os louvores do David Keelan. Nossa, foi uma bênção para minha casa e para minha família. Nívia Soares, Heloísa Rosa. A Dani gosta muito do toque no altar. Queridos irmãos, eu pus, esses dias eu liguei a TV no meu quarto, coloquei lá no YouTube e coloquei louvores instrumentais, né? Louvor instrumental com sax. Irmãos, glória a Deus, que presença do Senhor gloriosa na minha casa. Que presença gloriosa. Vamos estar vigilantes. Quarta-feira até o Lino estava falando aqui: irmãos, vamos tomar cuidado com os deleites dessa terra, deste mundo. Quantos, irmãos, quantos estão se acovardando? Não sejamos assim. Quantos irmãos que não davam valor para as suas igrejas antes da pandemia? Quantos? Por falta de coragem, de manter firme a aliança. Quantos, irmãos? Quantos? Estou falando só daqui não, estou falando no geral. Quantos que não davam valor às suas igrejas? Que luta, que batalha para abençoar as famílias. É para nós refletirmos, queridos irmãos. A palavra de Deus diz assim: examine, pois, o homem a si mesmo. Nós precisamos nos examinar. E quantos irmãos, infelizmente, não vão voltar mais a congregar em suas igrejas? Quando acabar essa pandemia e voltar os cultos presenciais novamente. Quantos? Quantos, irmãos? Por se acovardarem diante das circunstâncias, por deixarem de crer nas promessas de Deus. Mas o Senhor, queridos irmãos, está nos dizendo: coragem para continuar. Coragem. O diabo continua sendo o diabo. E nessa pandemia, ele está se aproveitando para cumprir os seus propósitos sobre os desencorajados. Por isso que nós temos que nos levantar na fé, nos submeter diante da mão poderosa de Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós, irmãos. Cheios de coragem, cheios de fé, cheios de unção, cheios da presença do Senhor. O diabo continua sendo o diabo, querendo matar, roubar e destruir. Não vamos focar apenas nessa crise, queridos irmãos. Vamos focar na palavra do Senhor, que é viva, está mais viva e atuante do que nunca nesse tempo. O diabo continua sendo o diabo, mas Deus continua sendo Deus, santo e poderoso. E Ele continua a dizer: tenham coragem, continuem na fé. Oh, aleluia! Aleluia, obrigado, Senhor, por esta palavra na minha vida, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu sou fraquinho em mim mesmo, mas o Senhor me fortalece pelo poder da Tua palavra, pelo poder da Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Quantos podem dizer o mesmo? É a palavra do Senhor, é a palavra do Senhor. Irmãos, o que nos fortalece e nos encoraja nos medos das adversidades que passamos é a voz de Deus que fala conosco, é a obediência na palavra de Deus, amém? A palavra de Deus, irmãos, é o nosso suporte, é a nossa base. O reino de Deus, o governo de Deus, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, é o que nos sustenta, nos fortalece, que nos anima, que nos cura e tantas outras coisas, queridos irmãos. Oh, aleluia. Irmãos, quero falar um pouquinho aqui para a gente estar terminando, falar um pouquinho de Josué.
Josué foi um homem que ele era corajoso, mas por um tempo ele teve medo. Medo de encarar o desafio de comandar o povo até a terra prometida, após a morte de Moisés. Por que ele ficou com medo, irmãos? Porque Josué sabia que o povo sempre se rebelava contra Moisés. Ele sabia que o povo, além de se rebelar contra Moisés, se rebelava também contra Deus. E ele pensou: Senhor, eu vou assumir essa bucha aí? Além da própria missão, que ia ser muito difícil. Mas o Senhor lhe mostrou o segredo. E o Senhor fala mais uma vez conosco, irmãos, o segredo para nós continuarmos corajosos e firmes e vitoriosos no Senhor, amém? Por favor, vamos lá em Josué no capítulo 1. Por favor, queridos. Josué no capítulo 1. Já estou terminando, tá? Nossa, Carlos, como que a hora voa, né? Olha. Paciência um pouquinho aí, tá, irmãos? Coragem para continuar me ouvindo aí, tá? Olha aí, Josué no capítulo 1. A partir do versículo 7, irmãos. Olha o segredo para mim e para você. Assim como Deus mostrou para Josué o segredo para ele ter sucesso na sua jornada. No versículo 7 diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso. Não bastava ser apenas corajoso, não. Tinha que ser muito corajoso. Muito corajoso, irmãos, é o que o Senhor diz para nós hoje. E diz, né? Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. Ou seja, segundo toda a palavra. Seja corajoso, Josué. Você vai ter que ser corajoso, hein? Para se atentar para a palavra que para que o meu servo Moisés te ensinou. E dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Você vai ter que ter coragem para não se desviar da palavra, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Olha, irmãos, o segredo: não cesses de falar deste livro da lei. Olha o segredo aqui: você vai ter que ter coragem para você não cessar de falar da palavra. Você vai ter que ter muita coragem. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo que nela está escrito. Irmãos, nós temos que ter coragem para nos atentar para tudo que está escrito na palavra de Deus. Amém? E aí diz aqui: então, queridos irmãos, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer ter vitória na tua vida, queridos irmãos? Quer passar por essa crise cheio de coragem? O segredo é a palavra de Deus. O segredo é a palavra do Senhor. E aí no 9 continua dizendo: não te mandei eu, ou seja, eu não te ordenei para você ter coragem, ser muito corajoso e se animar? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oh, aleluia, irmãos. Deus aqui não falou para Josué, seja forte e corajoso. Vai lá, arrebenta com os nossos inimigos. Vai lá, conquista. Arrebenta, Josué. Não vai ter para ninguém, não. Ele falou: o segredo está na minha palavra. Você vai ter que se posicionar com coragem na minha palavra. É isso que o Senhor diz para nós nesses dias, irmãos. É isso que o Senhor quer em nós nesses dias. Amém? Oh, glória. O segredo é este: ter coragem para crer e obedecer à palavra de Deus. O restante, irmãos, Ele vai nos ajudar. O restante Ele vai acrescentar. O restante Ele vai prover, amém? Porque Deus é fiel. Aí eu coloquei aqui: contar do sermão do pastor Endimir no dia do meu batismo. Quero falar, para encerrar aqui, irmãos, 2 experiências que eu tive a respeito da palavra coragem. Eu me batizei em dezembro de 1997.
Eu estava todo feliz ali sentado na frente, com os meus irmãos e minhas irmãs que iam se batizar também. Estava feliz da vida, irradiante. O Senhor tinha me libertado da gandaia, tinha me restaurado. Eu estava ali feliz. Aí o pastor leu uma mensagem e depois ele olhou para nós e falou assim: olha aqui vocês, batizandos aqui, olhem bem para mim. A vida cristã não é para qualquer um. A vida cristã não é para qualquer um. Marquem bem o dia de hoje. Os que vão até o fim, os que vão até o fim da vida cristã, vão precisar ser macho de verdade. O homem vai precisar ser macho de verdade. E a mulher vai ter que ser fêmea de verdade, para seguir firme nos caminhos do Senhor. Porque os covardes vão ficar pelo meio do caminho. Irmãos, até hoje isso daí borbulha no meu coração, queima no meu coração. Senhor, eu quero ser um valente em Ti, Senhor. Senhor, eu quero seguir a minha vida cristã como Paulo, que lá no final falou: combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a minha fé. Senhor, eu quero isso. De lá para cá, irmãos, quantas lutas, quantas dificuldades, quantos momentos para jogar a bandeira, jogar o lenço, né? Quantas lutas, quantas adversidades, mas o Senhor sempre falou comigo: continue, vale a pena, persevere, vá até o fim. E eu estou aqui, irmãos, hoje compartilhando essa palavra com você. Você, meu irmão, seja macho de verdade, tenha coragem, não abandone os princípios da palavra do Senhor. Você, minha irmã, guerreira, seja valente em Deus, seja corajosa. Não desencoraje diante das coisas deste mundo. Lute pela palavra de Deus para a tua casa e para a tua família, no nome de Jesus. Oh, aleluia. E outra coisa, irmãos, que eu queria compartilhar aqui. Eu era solteiro. Não sei se eu já era solteiro, se eu ainda era solteiro ou eu já era casado. Sei que eu ajudava com a reunião de jovens aqui na liderança. E foi marcado um evento evangelístico para os jovens. E eu lembro que falaram para mim: você leva uma mensagenzinha evangelística em tal dia, no sábado. Aí eu, opa, beleza. Preparei uma mensagem e teve uma reunião lá na casa do Léo. O Léozinho batera aqui da igreja. E aí, irmãos, aí vieram alguns convidados, né? Alguns jovens, já uns rapazes mais maduros, vieram alguns adolescentes. E aí eu levei uma mensagem falando do amor de Jesus. E no final, eu fiz o apelo. Aí, galera, é o seguinte: quantos aqui querem entregar a vida para Jesus? Se arrepender dos seus pecados e passar a viver para Deus. Deus vai fazer algo tremendo na vida de vocês e tal. Aí, queridos irmãos, veio 2 rapazes na frente. Eles eram assim, adolescentes já para jovem assim, né? Aí eu, olha aqui, 2 corajosos aqui. Quem mais aqui quer entregar a vida para Jesus? Aí eu olhei assim no fundo, irmãos, tinha uns marmanjão lá no fundo, tipo com um arzinho de gozação. Aí eu falei: olha, vocês são corajosos. Vocês estão vendo aqueles ali? Dá uma olhada. Aí eles viraram: são tudo uns covardes. São tudo uns covardes. Vocês aí que estão rindo aí, vocês são uns covardes. E vocês aqui são corajosos, estão entregando a vida para Jesus. Aí ficou aquele clima, né, irmãos? Aí logo acabou, aí tivemos os comes e bebes e tal. Aí beleza. Passou-se a semana. Quando foi no outro sábado, nós estávamos ali no salão, tal. De repente, quando eu olho, um daqueles que era o que mais estava com arzinho de gozação. Aí ele entrou no salão, chegou em mim e falou assim: ô mano, é o seguinte, cara, eu fiquei a semana toda pensando naquilo que você falou. Covarde, você é um covarde. E aí Deus falou no meu coração, eu estou vindo hoje aqui para entregar minha vida para Jesus. Olha, é sério mesmo, mano? Ele pode crer, eu quero entregar minha vida para Jesus. Aí nós oramos por ele, foi uma festa, irmãos, aquele dia.
E esse irmão é uma grande bênção aqui na igreja. Tem uma família linda que eu amo muito, que é o irmão Gesley. Ô Gé, um abraço, meu querido. Valente em Deus, continua nessa pegada, hein? Continua nessa pegada porque vale a pena. Então, queridos irmãos, essas foram duas experiências que eu compartilhei com vocês aqui. Porque, irmãos, para servir a Cristo, tem que ter coragem. Coragem nas lutas, nas adversidades, nas circunstâncias adversas. Porque Ele é o nosso Deus. Ele está à frente. Ele é que nos dá a vitória. Amém, queridos? No nome de Jesus. Em 2 Timóteo diz assim, 1:7. Porquanto Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Amém, queridos? Você é um corajoso. Você é uma corajosa. A nossa família é valente em Deus, amém? No nome de Jesus você pode fechar seus olhos. Querido Deus, querido Pai, obrigado por esta palavra, Senhor. Nós recebemos de Ti, Senhor. Nós recebemos força. Nós recebemos coragem. Nós recebemos ânimo. Nós recebemos fé. Nós recebemos alegria do Senhor, meu Deus. Encha-nos da Tua palavra, Senhor. Encha-nos, Senhor Deus, da Tua presença, meu Pai. Nesse tempo de pandemia, ou em qualquer outro tempo, nós queremos ser corajosos em Ti. Queremos ser valentes no Senhor. Cheios de ousadia. Cheios, Pai amado, de convicção, meu Pai. Oh Deus, porque sabemos que Tu és o nosso Senhor, que o Senhor está à frente, oh Pai amado, nas nossas vidas, nossas casas, e anda ao nosso lado, lado a lado com cada um de nós, meu Pai. E nós Te agradecemos por isso, no nome santo de Jesus. Amém, queridos? Fique com essa palavra. Deus te abençoe. Deus é contigo. Um grande abraço. No nome de Jesus. Amém.